Ó, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar já o programa de hoje. É uma situação que aqui em Maringá, há bastante tempo a gente fala dela, mas nos últimos dias a conversa criou uma cauda gigante, tá? Todo mundo fala disso. E aí, na sexta-feira passada, o prefeito Ulisses Maia esteve na bancada das 7 da manhã e ele falou sobre pessoas em situação de rua. Em um trecho específico da fala dele, ele citou uma vereadora. Nós tratamos disso de manhã, vamos tratar disso novamente. Vamos ouvir o que disse o prefeito Ulisses Maia. Né? Aí fica uma situação difícil. Vocês acompanharam aquele episódio lá que deu bastante polêmica da rua Santos Dumont, esquina com a São Paulo. Santos Dumont, a prefeitura ficou 6 meses encaminhando aquela pessoa para tratamento. Né? Ele chegou aí, voltou e voltou. Agora, de fato, ele aceitou estar numa comunidade terapêutica, né, ligada a uma igreja evangélica. Mas todas as vezes que a prefeitura fazia intervenção ali, tinha manifestação de pessoas favoráveis a ele continuar com a tenda na calçada. Inclusive vereadora, com mandato. Vocês sabem disso, defendendo a permanência da tenda na calçada. Como se fosse dignidade para aquela pessoa morar na tenda na calçada. Isso não é dignidade para ninguém. Como que você pode defender que a pessoa tenha o direito de dormir na calçada? Está preocupada com qual direito? Será que o direito à dignidade daquela pessoa não é muito maior? Então a prefeitura tem as ações, mas ela é limitada. Depois disso, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela surpreendeu a todos, ela respondeu, postou o seguinte, entre aspas aqui, que o prefeito tenta desqualificar cidadãos que defendem a reinserção social das pessoas em situação de rua. Ela cobrou uma atuação da prefeitura com o argumento do número de vagas nas comunidades terapêuticas para garantir o tratamento de dependência química e, na sequência, aí, a implantação de unidades de acolhimento. Ela gravou um vídeo também, vamos ouvir o que disse a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. A verdade é que precisam ser ampliados os serviços públicos que garantem a reinserção social da população em situação de rua em Maringá. E para isso, o poder público tem que atuar. Imediatamente, inclusive, ampliando, por exemplo, o número de vagas nas comunidades terapêuticas para garantir o tratamento de dependência química. E, na sequência, a implantação também de unidades de acolhimento dessas pessoas, porque elas terminam o tratamento, elas têm que ter para onde ir. E nessas unidades haverá um vínculo direto com o CAPS-AD. Uma outra política pública de reinserção social muito importante é o Portal da Inclusão, e ele só tem 10 vagas. É preciso ampliar o número dessas vagas. Urgentemente é preciso que o prefeito encaminhe para a Câmara de Vereadores a política municipal para a população em situação de rua, porque dali para frente não haverá mais desculpas para não promover a reinserção social dessas pessoas. Quando a vereadora fala que o prefeito tem que encaminhar para a Câmara de Vereadores, ela está falando de um documento, uma minuta, na verdade, que foi enviada, minuta, claro, de uma lei para a política municipal aí para a população em situação de rua aqui na cidade, que foi elaborada pelo CIAMP, que é um comitê intersetorial de política para a população em situação de rua, foi enviado para o prefeito em agosto de 2022. Aí você pode se perguntar, Paulo, vocês trataram desse assunto de manhã, estão tratando desse assunto à tarde, porque esse é um assunto não só para a gente ficar na conversa. A gente está aqui para fomentar o poder público, para a gente tomar pé da situação, para a gente tentar melhorar a cidade, para a gente ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Não aquela situação que foi falada de manhã pelo Rigon. Nós temos que tomar uma atitude, mas não pode ser fazer higienização da cidade, expulsar as pessoas. Não, tem que tomar pé e o poder público tem que resolver de alguma maneira. Eu vou começar com o Calazans. Calazans, a vereadora encaminhou para a gente cópia dessa minuta. Eu encaminhei para todos vocês. Você me disse que deu uma olhada nessa minuta que foi encaminhada ao prefeito. Vai solucionar o problema? Bom, Paulo, primeiro é assim, a gente precisa estabelecer alguns conceitos e eu particularmente achei essa minuta muito ruim, porque aparentemente ela trabalha com a ideia de fazer com que a população de rua permaneça nessa situação. É aquele conceito que é um conceito bastante comum, inclusive, né, para alguns, que alguns grupos políticos aí defendem,
de dizer que a população tem o direito de ocupar as ruas, mas a partir daí se criar políticas que praticamente institucionalizam a presença dessas pessoas na rua, ao invés de ter uma política efetivamente de retirada dessas pessoas, de tratamento dessas pessoas. Então eu entendo que essa minuta que foi mandada para o Executivo não resolve o problema, muito pelo contrário, piora o problema e pode fazer com que Maringá, inclusive, que é uma cidade que todo mundo sabe que tem uma infraestrutura belíssima, uma cidade bonita, se torne um polo atrativo de pessoas em situação de rua. Não se trata de preconceito, essas pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser bem tratadas, têm que ter respeito. A lei fala sobre tudo isso, mas têm que ser tratadas como pessoas que precisam sair daquela situação. Uma pessoa que está morando na rua e que às vezes está lá dependente, totalmente dependente de drogas, e não é qualquer tipo de droga, de crack, coisa do tipo, que fica com a mente totalmente corrompida, ela não tem condição de tomar a decisão sozinha, de estabelecer um debate com ela se ela quer sair daquela situação ou não. Se ela tomar a decisão de querer continuar morando em situação de rua, o poder público tem que respeitar isso, tem que manter lá, essa pessoa tem que ser levada para tratamento. Então não resolve. Entendo a posição do prefeito de não mandar o projeto de lei da forma como está, concordo 100% com a posição do prefeito que foi colocada no vídeo aqui no começo e espero que não mande. Ô, Edivaldo Magro, eu vou com você agora. É o seguinte, eu tenho uma questão pessoal primeiro. Há quanto tempo você cobre no sentido de escrever reportagens sobre a cidade de Maringá? Quanto tempo? 3 décadas. 30 anos. Nesses 30 anos, você percebe uma escalada no crescimento dessa população em situação de rua? Você percebeu isso nesses 30 anos? Sim, bastante visível. O nosso sarrafo aqui em Maringá, ele realmente é alto nessas questões? Ou isso é só uma lenda? É outra pergunta, só prática, para depois eu tocar para você a bola. Não. Acho que falta uma política de abordagem, de tratamento, de encaminhamento. Eu observo que nos últimos anos ficou bem mais frágil essa relação. É bastante frágil. Fragilizou muito. Eu posso continuar? Não, é porque eu ia questionar o seguinte agora. O que há de política e o que há de politicagem nesses 30 anos que você observa, culminando nesse documento, nessa minuta que está nas mãos do prefeito? Exatamente isso que eu ia dizer, Paulo. Tanto o prefeito quanto a Ana Lúcia estão errados. O prefeito, quando ele faz um recorte pequeno, concentra-se num único caso e deriva o debate. Que o problema não está naquele rapaz que foi retirado ou não foi retirado daquela situação. O problema é de política, de município, de estado, que precisa ser aplicado. Deixar claro, morador em situação de rua sempre vai existir. Eu lembro que diversas gestões, eu vou citar um pouquinho lá na década de 80, quando nós adotamos como uma política de exclusão e dou nome ao prefeito, né, que foi o seu Saíde Ferreira, que optou por um tipo de política de exclusão, empurrando para as cidades vizinhas moradores de rua. Aquela história de colocar numa Kombi e deixar nos limites da cidade existiu, continuou de forma disfarçada nas gestões seguintes, e hoje o que você tem? Você tem uma cidade que se projeta para o país, sistematicamente informando que é a melhor cidade do Brasil para se viver, mas não tem as políticas de acompanhamento de segurança pública e as políticas sociais na mesma velocidade e com a mesma intensidade. Quando você pega um documento como esse, que eu não li integralmente o documento, é só politizar. Sempre que acontece algum episódio, esse tema, ele foi para baile, ele se posicionou no palco, na mesa, com mais intensidade a partir do momento da morte que ocorreu, daquele homicídio, né, que ocorreu faz uns 15 dias. Aí começa a se discutir isso novamente. Quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão, você faz uma reunião e você faz um documento. Ninguém está trabalhando nisso de verdade. Quando a vereadora cita a questão das comunidades terapêuticas, é onde o município tem que comprar de alguma entidade para que ali seja abrigado as pessoas que queiram recuperar-se. Porque, infelizmente, o Calazans sabe disso, nós não podemos pegar um viciado na rua de forma coercitiva ainda
e colocar ele obrigatoriamente num tratamento. E eu até entendo que trata-se de um problema bastante complexo, demorado, difícil de ser abordado. Mas, igualmente, é natural e é muito visível que nos falta uma política mais robusta, mais consistente. É uma deficiência da lei não ser compulsório o tratamento? Eu acho que não deve ser. Eu acho que é caso muito específico. Tem umas entidades que são privadas, ela permite, né, com o acordo dos pais, que o filho seja pego na rua e levado de forma compulsória para tratamento. Acompanhei 2 casos, muito sérios aqui em Maringá, de pessoas muito conhecidas, e eu acompanhei, inclusive, eu diria que foi quase uma prisão, tá? Foi quase uma prisão. Mas eu sei que o poder público não pode fazer isso, e essa é uma fronteira que é muito difícil você ser a favor ou contra de você ir lá, pegar um cidadão sabidamente viciado, usuário, independente, e pegá-lo e colocá-lo num centro de tratamento, porque normalmente esse centro de tratamento, inclusive os privados, usam métodos bestiais, muitas vezes primitivos. Então, é um tema bastante complicado. Mas eu particularmente sou contra a internação compulsória, né, usar a coerção para você manter um cidadão preso. Agora, o que nós temos que parar de fazer, isso vale para o prefeito, isso vale para os vereadores, é parar de fazer reunião. É parar de fazer reunião e agir, tomar decisão. Cada vez que acontece vocês criam comissão, faz reunião, reúne a sociedade, não se vê nenhuma ação. Isso vale para a vereadora, isso vale para o prefeito. É muito bacana o prefeito aparecer, fazendo pose de influência nas redes sociais. Tem que andar um pouquinho, ele, os vereadores, e lá na periferia. Vê se tem coragem de passar a noite ali na Vila Olímpica, fora do horário, desse horário normal, até mesmo durante o dia. É uma situação tenebrosa. Inclusive, menores de idade. Desculpa, mas porque de fato a questão da Vila Olímpica é tenebroso. Gente usando droga de dia, meio-dia, toda hora, assim, sem nenhum controle, sem nenhuma vigilância. Conclui. Então o que nós temos é parar com essa converseira fiada, de ficar fazendo documento. Nós temos um documento que foi emitido para o prefeito em agosto. Já se passou 8 meses. O que aconteceu, vereador? Você comprou quantas vezes isso? Por que não foi? Não importa se isso é ruim ou bom, é um ponto de partida para se discutir e tudo que está aqui já é garantido pelas leis. Não tem nada, eu acho, aqui que já não seja garantido pela legislação vigente. Então, o que falta é boa vontade e ação política, só.